Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, hoje eu quero indicar para vocês algumas Bíblias que todo pregador precisa ter na sua biblioteca. Você sabe que, como um bom pregador, você precisa ter uma Bíblia, pelo menos ali, três Bíblias, né? Em três versões diferentes. Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional ou Nova Versão Transformadora, e uma Almeida Revista e Corrigida, ou a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Por quê que a gente precisa ter pelo menos essas três versões aí de Bíblias diferentes? Justamente para poder comparar os textos bíblicos. Algumas traduções elas vão ser mais fiéis à palavra no original do que outras, tá bom? Então, geralmente a gente tem três Bíblias aí, uma em cada versão, para poder comparar o texto bíblico e ver qual que é aquela se aproxima mais do sentido original do autor. Para começar, eu quero indicar aqui para vocês a primeira Bíblia que você precisa ter aí na sua biblioteca. É esta Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo, Palavra-Chave, Hebraico e Grego, produzido pela CPAD, tá bom? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa Bíblia aqui, ó, bastante volumosa, muito útil para o seu estudo. E por que eu recomendo ela para você? Essa Bíblia, no final dela, ela tem um dicionário de hebraico e de grego e tem também uma concordância. Então, isso vai te ajudar bastante no seu estudo. Por quê? Quando o texto ele é traduzido, muitas vezes ele não é traduzido com a melhor palavra. E aí, quando a gente está lendo o texto, né? Uma palavra que não foi tão bem traduzida assim, não foi traduzida tão perto do sentido literal dela, ela acaba perdendo a força. Ou muitas vezes existe ali um sentido mais profundo que nós não estamos compreendendo por conta da tradução, tá bom? Por isso que eu falei no princípio, o pregador ele precisa pelo menos ter três Bíblias em versões diferentes para poder ver ali qual texto se aproxima mais do sentido original que o autor quis comunicar, tá bom? Então, essa Bíblia aqui, ela vem com o número de Strong, ou seja, algumas palavras, né, as principais palavras, elas vêm com um código, e esse código, depois você consulta no dicionário de hebraico e de grego, e você vai ter essa palavra no idioma original. E não somente isso, você vai ter como que ela é utilizada, quantas vezes ela foi utilizada, qual que é o sentido mais profundo dessa palavra, qual que é a raiz dela, e isso vai trazer uma compreensão muito mais ampla para você do texto bíblico. Eu vou dar um exemplo aqui só para você ver como que essa ferramenta ela é muito boa, tá bom? Em Êxodo capítulo 5, verso 5, nós temos ali uma palavra, na verdade duas palavras, olha só. Êxodo capítulo 5, verso 5, diz o seguinte para gente. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Essas duas palavras, fazeis abandonar, que Faraó aqui está contestando Moisés e Arão, vós os fazeis abandonar as suas cargas. Essas duas palavras, fazeis abandonar, na realidade é uma. Em hebraico, essa palavra é Shabat. O mesmo Shabat de Gênesis 2 e de Êxodo 20. Então, essa palavra aqui ela tem um código, essas duas palavras aqui ela tem um código só, é o 7673. E esse código, no dicionário de hebraico, corresponde à palavra Shabat. Então, o que a gente consegue entender através disso? Que, na realidade, o que Moisés aqui e Arão estão fazendo, não é que eles estão falando para os hebreus deixarem de trabalhar, mas eles estão levando os hebreus a observarem o quarto mandamento, que é santificar o sábado. Percebe? Então, uma das primeiras coisas que Moisés faz quando ele retorna ao Egito é fazer o povo voltar a santificar o sábado, o quarto mandamento. Então, aqui a gente consegue extrair isso somente por conta desse recurso. Tá bom? Então, essa Bíblia aqui ela vai te auxiliar muito em outras partes também, onde a gente tem algumas palavras ali que não são, né, exatamente da maneira que foram traduzidas para a gente. E aí a gente percebe como que o texto amplia, né, como o conhecimento a respeito daquela verdade, ele aumenta. Tá bom? Então, recomendo essa Bíblia para você. Hoje em dia existem aplicativos de Bíblia que vêm com os números de Strong, você consegue fazer essa consulta, tá? Mas se você prefere o livro, eu recomendo essa Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Segunda Bíblia que eu quero indicar para vocês, Bíblia de Estudo Arqueológica. Olha só.
aqui produzida pela editora Vida. A versão dela é a Nova Versão Internacional, tá bom? Numa linguagem mais moderna, mais dinâmica, tá certo? Bíblia de Estudo Arqueológica, tá aqui. Também bastante volumosa. E por que que ela tem esse volume todo aqui? Porque essa Bíblia, ela também possui vários, diversos artigos arqueológicos, históricos, geográficos, curiosidades. Então essa Bíblia aqui, ela te enriquece muito com esse tipo de material. Então, contexto histórico, descobertas arqueológicas, contexto geográfico, essa Bíblia ela vai te auxiliar muito nessa questão, tá bom? Então ela vai ter diversos artigos, se eu não me engano, são mais de 2.000 artigos que contém essa Bíblia aqui, com referências a descobertas arqueológicas, históricas e de outras também, outros artigos, né, que vão te auxiliar numa maior compreensão do texto bíblico. E no final também, ela tem ali uma concordância, tá? É uma mini concordância. Na verdade, é mais um índice dos assuntos e dos artigos, tá bom? Então, por exemplo, se você quer saber sobre Abiru, né? Ou se você quer saber sobre Gedalias, se você quer saber sobre Festo, então ele tem um índice ali no final que te ajuda a encontrar os artigos e também os textos bíblicos, onde você pode ter mais informações a respeito desse assunto. Então, essa Bíblia aqui, ó, de estudo arqueológica, eu recomendo também para que você tenha na sua biblioteca, justamente para você conhecer melhor o pano de fundo histórico e arqueológico da passagem bíblica do texto bíblico. Tá bom? Essas duas Bíblias, elas são Bíblias de estudo, ou seja, elas também têm algumas notas de rodapé com relação a algumas passagens bíblicas, tá bom? Então você vai ter ali algumas notas de rodapé que vão explicar melhor o sentido do texto bíblico. A terceira Bíblia que eu quero indicar aqui para vocês é a Bíblia Sagrada ACF, Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Na sua versão RCM. O que é essa versão RCM? Ela tem referências cruzadas, concordância e mapa. Se você observar, você vai ver que hoje parece que você só tem ou Bíblia de estudo, que vem com uma série de recursos que são muito bons, ou então você vai ter uma Bíblia mais simples. Né? Antigamente, essas Bíblias com referências cruzadas, elas eram mais comuns. Né? Hoje você não encontra tanto assim. Geralmente o que eles vão te oferecer já é uma Bíblia de estudo, às vezes com recursos ali que você não deseja. Tá bom? Então aqui, essa Bíblia, pelo fato dela ter referências cruzadas e ter a concordância, vai te auxiliar muito na hora de preparar o seu sermão. Por quê? Quando você estiver lá no Novo Testamento, né, e ali você vai ter Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos ali fazendo diversas citações do Antigo Testamento, você, naquela passagem específica, vai ter uma referência ali com relação ao livro, capítulo e versículo ao qual o apóstolo está citando. Ou qual passagem do Antigo Testamento ele está citando. Então, quando você vai lá em Atos, né, e você tem um discurso de Pedro, vai ter ali a referência cruzada para o livro de Joel. E aí você vai ter exatamente a passagem que ele está citando ali. E isso é muito bom quando você, preparando o seu sermão, precisa trabalhar na argumentação. Porque quando você vai argumentar, né, quando você está pregando, você está argumentando. E essa argumentação, ela precisa estar respaldada pelo texto bíblico. Né? E às vezes a gente fala, como falou no Antigo Testamento, o profeta tal, mas a gente não dá a referência ali para aquela passagem. É lógico, né? Isso é totalmente normal. Mas se você quiser ser mais preciso, essa Bíblia aqui com referências cruzadas vai te auxiliar muito. Além do que, tanto esta Bíblia quanto a Bíblia de estudo, palavra-chave, elas possuem cada verso em uma linha. Se você vê hoje, as Bíblias, né, em geral, agora elas não têm mais essa divisão, cada versículo por uma linha. Algumas ainda possuem, mas outras não. Ou seja, você tem a perícope, você tem um bloco de texto bíblico, né? E muitas vezes o versículo ele vai terminar no meio do bloco, ou no meio de uma frase ali, e ali fica ruim às vezes para você localizar um versículo, tá certo? Então, essa Bíblia aqui, a Almeida Corrigida Fiel, e a Bíblia de Estudo de Palavra-Chave, elas ainda seguem essa linha de você ter um versículo por linha. O que fica muito mais fácil na hora de você estar pregando, localizar o versículo que você quer demonstrar, que você quer ler. Tá bom? Outro ponto que essa Bíblia aqui, ela é bacana. Como ela tem as referências cruzadas, essas referências ficam nas margens da passagem. E aí, quando você não tem a referência cruzada, tem um bom espaço ali
para você mesmo escrever as suas referências ou até mesmo fazer algumas anotações referente ao texto que você está estudando, tá bom? Então, ela te ajuda bastante nisso, além de ter letra grande, né? Essa Bíblia aqui, ela é letra grande. Se você precisa de óculos, como eu, fica mais fácil aqui de você fazer a leitura do texto. Tá bom, meus amigos? A quarta Bíblia que eu quero indicar para vocês é a Bíblia de Estudo MacArthur, que é a Bíblia de Estudo do pastor John MacArthur, um dos maiores expositores bíblicos da atualidade. Essa Bíblia de Estudo eu recomendo por quê? O pastor John MacArthur, ele é muito fiel ao texto bíblico e ao seu significado original. Então, todos os comentários que ele vai fazer a respeito de uma passagem bíblica, ele o faz com base na exegese do texto, com base no sentido original do texto, tá bom? Então, a gente pode dizer assim que ele não puxa a sardinha para questões doutrinárias que ele acredita. Ele não puxa a interpretação de um texto bíblico com relação às crenças dele, tá certo? Ele vai apresentar para você a interpretação e o comentário de uma determinada passagem com base na exegese do texto bíblico, com base no sentido original do texto bíblico. Então, é uma Bíblia de estudo também que eu recomendo, principalmente para pregadores. Ela também tem todos os recursos que, a cada livro, né, com o autor, data, o público-alvo inicial, tem um esboço também do livro. Ali ele vai trazer quais doutrinas elas são enfatizadas nesse texto bíblico, nesse livro, né, que você está estudando. Então, é uma Bíblia também que eu recomendo. Eu não tenho uma aqui, porque a que eu tinha, eu acabei presenteando um amigo também pregador, mas eu recomendo também essa Bíblia de estudo MacArthur. Tá bom? Meus amigos, estas Bíblias você precisa ter na sua biblioteca. Eu tenho plena certeza de que essas ferramentas vão auxiliar ainda mais na sua pregação. Se você gostou dessa recomendação, deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal para que a nossa comunidade de pregadores continue crescendo. Meu amigo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.